Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As atitudes de José antes do nascimento de Jesus. Tendo José executado para com Maria todos aqueles atos necessários e convenientes para a situação, e tendo feito o mesmo para com o Verbo Divino feito homem, e tendo também tido com ela inúmeras e variadas conversas sobre o facto da encarnação, passaram a decidir sobre como deveriam eles comportar-se entre si e optar pela manutenção do comportamento e da vida que mantinham até aquele momento. Ela concordou com que ele adorasse ao Verbo Divino que ela encerrava em si, quando ele assim o desejasse. Ficou muito satisfeita com isso, pois sabia ser essa a vontade divina. O santo, por seu lado, também se mostrou muito alegre e rendeu suas graças ao Senhor e a ela. Ia ao trabalho com o seu pensamento fixo em Deus e no Deus feito homem, ao qual amava de todo o seu coração. Entretanto, não conseguia manter-se distante por muito tempo e frequentemente voltava a casa para rever a Divina Mãe e se ajoelhava diante dela e o adorava com o coração pleno de amor. Realizados esses atos, voltava para o trabalho, em silêncio, sabendo que Maria permanecia em êxtase e não desejando perturbá-la. Por isso, deixava-a sem vê-la, em muitas ocasiões. Em outras, em que ela se encontrava atarefada com os afazeres domésticos, mantinham apenas breves colóquios e louvores a Deus. Tais visitas causavam muitos efeitos sobre José, e ele em muitas dessas oportunidades podia ver, de forma velada, o Verbo Divino no ventre de Maria. Ele então o adorava e se oferecia tudo. Ocasiões em que o Divino Menino o olhava com amor e afeição. Retornando ao seu estado normal, contava tudo isso para Maria e se mostrava com profunda elevação de espírito, dizendo: ó minha querida esposa, que lindo, gracioso e querido é o nosso Deus homem. Tenho como certo de que, já em razão de sua grande beleza, nos fará desfrutar de imensa alegria e que acabará por chamar para si todas as pessoas do mundo e que isso será para elas uma grande ventura. Quem na verdade poderá resistir ao seu amor? Quem poderá evitar de adorá-lo, sendo tão grande a sua beleza, que toma os corações de todos somente a imaginá-la? Como é bom poder desfrutar dessa beleza e poder vir a conviver com ele e saber disso em segredo. Que grande felicidade a nossa! Que afortunados somos, pois vamos poder viver intimamente com ele. Tenho para mim que isso já bastaria para provocar inveja até mesmo para os anjos do céu. Abençoados e afortunados somos. Assim dizendo, ele chorava copiosamente, enquanto Maria se aplicava em compor novos cânticos de louvor, cantando-os para José com grande doçura em sua voz. E ele outra vez, em êxtase, admirava não somente a beleza daquelas melodias, mas também os versos compostos por ela. Retornando ao normal, agradecia profundamente ao Senhor por todas aquelas graças concedidas à sua esposa e transmitidas a ele por ela. Todas as vezes quando se dirigia ao trabalho ou quando deixava a casa para providenciar elementos de manutenção, José se inclinava respeitosamente frente ao Verbo Divino e solicitava sua ajuda e bênção, que lhe eram concedidos de pronto e profusamente. Ele teria desejado pedir as bênçãos também para Maria, mas sendo ela tão humilde e não desejando que a servisse de forma alguma, não o fazia em sua presença, para não constrangê-la. Permanecia somente nas intenções e com isso se sentia profundamente feliz. O santo tinha seu coração muito oprimido por sua grande pobreza e por não poder fazer
por sua esposa tudo o que desejaria, não somente no sentido de servi-la, mas também em termos de que não tinha condições de providenciar todos os alimentos adequados à sua delicadeza e fragilidade. E dizia constantemente: "Ah, minha querida Maria, quanta pena sofre o meu coração em não poder comprar tudo o que sei ser necessário para a tua correta alimentação, pois minha pobreza só permite aquisições inadequadas além de insuficientes. Por isso, nosso querido menino Jesus, Senhor de todas as criaturas, somente poderá receber de ti a alimentação proveniente de tão parcas coisas." Maria se mostrava sorridente e o animava para que não se preocupasse com isso, uma vez que essa era a vontade do Senhor, e também de seu querido filho, plenamente satisfeito e saciado. Não fosse assim, ele daria a José condições e possibilidades de agir diferentemente. Afirmações essas que muito acalmavam seu preocupado marido. Em muitas oportunidades conversavam sobre o tipo de vida que teria o Redentor e do quanto ele deveria sofrer por ter que conviver com eles em tão extrema situação de pobreza. E eles então choravam em razão daquela grande penúria a que o Senhor do Universo estaria submetido. Às vezes ela recitava algumas passagens da Sagrada Escritura e dos Salmos de Davi, nos quais estão descritos os sofrimentos todos pelos quais o Redentor deveria passar para que pudesse salvar a humanidade, conversando também sobre sua dolorosa paixão. Tudo era dito com grande cautela, a fim de que José não se abalasse demasiadamente, pois ele, ao ouvir tais passagens, era tomado de grande dor, chorando copiosamente. Por esse motivo, ela conversava com ele a respeito, sabedora que era ser essa a vontade de Deus, e também que ele desejasse submeter seu marido a muitas amarguras, e não somente a alegrias, através das quais ele viesse a crescer em seus méritos. E isso realmente acontecia, pois, entre as graças todas concedidas, o Senhor adicionava as tristezas vindas do conhecimento dos sofrimentos todos do Messias, ainda não nascido, dos quais José compartilhava sem mesmo estar presente. Por toda a sua vida, ele participou dessas agonias e muito se compadeceu por elas. Em muitas ocasiões, durante tais conversas, o santo se tornava subitamente iluminado pelo Senhor e podia conhecer com toda clareza o quanto o Verbo Divino se afligia com as ofensas que as pessoas faziam ao seu Divino Pai. José relatava a Maria esse facto e oferecia ao Pai suas lágrimas candentes, a fim de aplacar seus ressentimentos com a humanidade, suplicando para que todos os pecadores se convertessem. Nessas condições, o santo dizia para Deus: "Ah, meu Deus, é ruim, triste observar que as pessoas vos façam tantas e tão grandes ofensas. A vós, que sois tão misericordioso para com elas, pois lhe concedeis a graça de enviar o vosso unigênito ao mundo, sob forma humana, para salvar a humanidade. Como pode tão grande amor ser retribuído com tanta ingratidão? É porque elas não estão ainda cientes desse grande favorecimento. Por isso, eu que conheço a verdade, devo desdobrar-me em amor, corresponder a tão sublime graça e suprir a falta dos demais. Embora miserável e indigno, estou pronto para, em nome de todos, vos amar ardorosamente, vos agradecer e vos louvar. Dai força e virtude a este humilde e indigno servo, para que assim possa agir com correspondência e dignidade." Deus sentia grande alegria por essas afirmações afetuosas de José e disso lhe dava inequívocos sinais, pois enchia seu espírito de graças e consolações, e também de amor, o seu coração. E o santo passava dias inteiros em profundas concentrações, com fisionomia acesa e inflamada, deixando as pessoas em dúvida se era ou não criatura deste mundo. Passava dias e dias sem qualquer alimentação que não fosse a plenitude daquela alegria que Deus introduzia em sua alma.
mantinha seus pensamentos completamente afastados das coisas materiais e terrenas, com seu coração sempre voltado para Deus, objeto único de seu amor. Tal comportamento se desenvolveu ainda mais após a revelação dos mistérios da encarnação, a partir da qual sua mente estava incapacitada de quaisquer outros pensamentos, permanecendo concentrada no Deus homem, com quem conversava continuamente em seu interior, e praticava continuamente atos de gratidão, amor, devoção e veneração, sendo mesmo necessário reproduzir toda a sua vida para enumerar todos eles. As próprias palavras que proferia eram sempre endereçadas àquele seu tão amado objeto de amor. Ocorria mesmo que pessoas que o procuravam para encomenda de trabalhos acabavam por ouvir dele: louvemos sempre nosso Deus. Oh, quanto admiráveis e maravilhosas são as suas obras, e como é infinito o seu amor. Algumas dessas pessoas tementes a Deus, que já eram, aproveitavam e se fortaleciam com suas palavras. Outras, imersas em culpas e pecados, faziam pouco delas e trocavam brincadeiras e alusões jocosas a seu respeito. E não faltavam também as que o caluniassem e o tomassem por alcoólatra, à semelhança do que haviam dito os judeus sobre os apóstolos quando tomados pelo Espírito Santo e inebriados por seu amor a Deus. O santo jamais se queixava. Tolerava tudo isso com alegria e jamais deixou de externar-se sobre a infinita bondade de Deus e sua extrema condescendência para com as pessoas. Oferecia a ele como sacrifício todas as desonras e menosprezos de que era alvo, e ainda suplicava pelo perdão de todos os que o ofendiam. Neste capítulo, em que falamos das atitudes de José antes do nascimento de Jesus, eu vou dividir este capítulo em duas partes porque ele é muito grande e tem muita coisa, muito conhecimento, muita reflexão que São José nos oferece neste capítulo. São José, a cada passo que ele dá na vida dele e a cada palavra, proporciona-nos, pelo menos a mim, muito conhecimento. Proporciona-me a mim, efetivamente, uma evangelização. Me faz ver que é esperar Jesus, que José e Maria esperavam Jesus. Eles faziam tudo em torno de Jesus. Estamos nos aproximar do Natal. Por coincidência, estou a ler este livro e está mesmo quase próximo, nos capítulos, o nascimento de Jesus. E daqui a nada também vamos passar para o Natal. E infelizmente o que eu vejo cada vez mais recentemente, de ano para ano, que cada vez menos se fala de Jesus. Fala-se de Papai Noel, de outros personagens que vão aparecendo aqui e acolá, referente a supermercados, que nada tem a ver com a imagem de Jesus. Cada vez menos o presépio vai sendo colocado na imagem da televisão. Eu até agora não vi que vão passar algum filme sobre Jesus. Efetivamente as pessoas deviam realmente abandonar essas imagens que nos entram pela casa e que nos deixam pensar efetivamente em quem é Jesus. José e Maria nos ensinam com este capítulo que quando esperamos por Jesus, assim como eles esperavam, não é fazer festas ou planear presentes ou planear saídas à noite para jantares e almoços, ou mesmo, como muitos dizem, almoço em família. O Natal é muito maior do que isso. No Natal católico, nós lembramos a encarnação do Verbo Divino. Deus se fez homem e José tinha consciência de que Maria trazia em seu ventre esse Deus feito homem. E ele aumentava as suas orações, as suas súplicas, os seus jejuns. Efetivamente, durante o tempo do Advento, que é o tempo
que antecede o Natal para o católico é um tempo de jejum. Até existe, no meio deste tempo, as chamadas têmporas, que no rito antigo era o tempo em que se fazia mais jejum e abstinência. Eu depois posso explicar melhor sobre isso, mas acho que graças a Deus, já existem bastantes vídeos sobre isso, de padres a convidarem as pessoas a fazerem esta espera do Salvador, não com festas, não com músicas, não com barulho, mas como José e Maria estão aqui a nos ensinar. Como é que eles estão à espera do Messias? José até se preocupava porque não tinha nem o suficiente para dar a uma mulher grávida, para ela se alimentar melhor. Mas estamos a falar de Deus feito homem. E se pensarmos bem assim, as orações, as meditações, os êxtases que Maria tinha, simplesmente porque ela tinha Deus dentro dela. Isto é um grande mistério. Claro que muitas pessoas são incrédulas. Muitas pessoas ao ouvirem esta narração vão dizer: isto não é possível. Isto são fábulas, são isto, são aquilo. Mas Deus é Deus. E Deus, no ventre de Maria, já estava. Tinha que se portar como Deus. Cada vez mais querem fazer de Jesus apenas um ser humano, muito próximo da humanidade e muito longe de Deus, da sua divindade. Nós católicos acreditamos, e só assim faz sentido. Nós, se temos que dar graças a Deus, temos que dar graças a um Deus que seja onipotente, que não seja tão humano, tão próximo de nós, que não nos possa redimir. Deus tinha que se fazer homem para que pudesse nos redimir e apagar o pecado original, apagar aquilo que Adão e Eva fizeram. E precisamos encontrar aqui em Maria e José as maneiras, como também fazer como José aqui dizia. Eles já estavam a ter conhecimento do que iria acontecer com aquele menino. Com Deus feito homem, ele não iria ser amado e glorificado neste mundo. Não, não ia. E José se afligia com isso. Mas tudo estava escrito. Como Jesus mesmo disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e que seja rejeitado dos anciões, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e que seja entregue à morte, e que ressuscite ao terceiro dia. E dizia também: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz cada dia e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua alma virá a perdê-la. E quem perder a sua alma por amor de mim, salva-la. Porque que aproveita um homem se granjear todo o mundo quando se perde a si mesmo e se faz dano a si? Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e santos anjos. Isto está escrito em São Lucas, capítulo 9, versículos 22 a 26. Assim como está escrito no Evangelho de São João, era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 9 a 14. Efetivamente, o seu próprio povo o rejeitou.
Muitos daqueles que o crucificaram naquele dia da sua paixão e morte na cruz, a maioria deles não queriam Deus da cruz, do sofrimento. Pensavam que iam ter um Deus que ia glorificá-los neste mundo. Este mundo não é o fim de tudo. E foi isso que Jesus veio nos trazer de novidade. Vivemos num mundo em que as pessoas lutam para comer mais e melhor, para viver bem e melhor, para ter tudo o que puderem nesta vida. De um momento para outro, o que acontece com essas pessoas? Todas elas. Não adianta se este têm dinheiro, se têm fama, se são possuidoras de muitos bens. Um dia vão todos deixar este mundo. E Jesus naquela cruz disse abertamente que todo o sofrimento que possamos ter nesta vida nada se compara com aquela que Deus nos prepara se formos fiéis aos seus mandamentos. Maria e José tinham consciência cada vez mais desta falta de amor a Jesus. Como hoje, quem é que se lamenta por Jesus não ser amado? São Francisco de Assis dizia muito: o amor não é amado. Quem é esse amor? É o próprio Jesus, que é amor. Que Ele fez enquanto esteve aqui conosco nesta terra. Tantos prodígios, tantas palavras que até hoje nos dizem e nos dão o caminho certo para chegar a Deus. Mas a raiva do demónio e das pessoas que só se ligam a este mundo não podiam, não queriam. Este ódio que ainda impera neste mundo cada vez mais quer apagar Jesus. Mas acho que quanto mais apagam, mais as pessoas começam a sentir a falta de Jesus. O verdadeiro Jesus, não esse Jesus que muitas pessoas tentam humanizar. Jesus é Deus. E São José, naquele tempo, já via que algumas pessoas, sim, quando ele dizia dai glória a Deus, algumas pessoas, aquelas que já estavam no caminho do bem, aceitavam essas palavras e até ficavam mais inflamadas, porque é bom falar de Deus, quanto mais falamos de Deus, melhor. Mas outras faziam piadas, brincadeiras. Quantos filmes que agora nesta época costumam ser feitos a fazer pouco, a criar graça com as coisas de Deus. Minha mãe dizia: graças a Deus muitas, graças com Deus poucas. São ditados dos nossos antepassados que dizem muito. Podemos dar muitas vezes graças a Deus, mas fazer graça com as coisas de Deus é um grande pecado. É um pecado que brada realmente ao céu. Assim como quando Jesus ficou completamente transtornado quando viu aquelas pessoas usarem o seu templo, o templo do seu Pai, o templo de Deus, para fazer câmbios de dinheiro. E muitas vezes o que vemos nos templos católicos é pessoas entrar neles sem mesmo se inclinarem diante do sacrário. Entram na igreja e nem cumprimentam o Rei dos Reis que está no sacrário. Eu mesma já fiz isso quando não percebia o que era ser católica. Entrava numa igreja assim daquelas mais antigas e queria ver as imagens, a história da arte, estas coisas todas arqueológicas. E não olhava
para o centro daquela igreja onde Deus estava. E me penalizo porque fazia isso por desconhecimento do que era ser católica. Ser católica não é apenas ter uma religião como as outras. Quanto mais conhecemos a vida de Jesus e de Maria, quanto mais vemos que Jesus, quando se fez homem neste mundo, ele tomou o caminho mais difícil, escolheu a família mais pobre, mais desprendida das coisas materiais, para nos mostrar que todas estas coisas que nós temos aqui vão um dia acabar. E por isso, o primeiro Natal, o Natal de Jesus, o dia em que ele nasceu, não foi num grande banquete, não foi em meio a muitas riquezas, não foi em meio à fama, não havia holofotes. Aliás, todos sabemos que ele vai ser rejeitado nos lugares mais adequados para o seu nascimento. Isso tudo para nos mostrar o quê? Jesus, desde o seu início, Deus a nos mostrar que as coisas deste mundo são passageiras. Nós não podemos nos fiar nelas. Temos que seguir em frente na nossa fé. Não colocar os olhos tanto naquilo que temos, mas naquilo que somos diante de Deus. E nisso, se temos grande amor, o que devemos fazer? José e Maria nos ensinam neste capítulo: oração, sacrifício, jejum. Aprendamos a louvar a Deus de todo o nosso coração. Que sejamos católicos neste Natal, que preparemos o nosso coração como católicos. Que não estejamos tão preocupados em comilanças. Façamos oração em família. Aproveitemos a família junta no Natal para rezarmos juntos. Uma oração antes do almoço, uma oração antes do jantar. Que aos poucos, os verdadeiros católicos, aqueles que têm consciência de que Jesus nasceu, Deus feito homem nasceu. É Ele que devemos dar graças e louvor. É Ele que demos tudo o que nós temos, porque nada nos pertence nesta vida e nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.